Amém, irmãos? Hoje nós vamos mais uma vez meditar no livro de Lamentações. Já estamos chegando no fim desse livro, desse estudo. O capítulo mais longo foi o que nós concluímos na semana passada, o capítulo 3. E agora retornamos ao formato principal do livro. Como eu expliquei aos irmãos no início do nosso estudo, no livro de Lamentações, o livro de Lamentações ele é escrito de forma poética, onde o autor, e nós acreditamos ser Jeremias, ele tem um cuidado não somente com aquilo que está sendo escrito, mas também com a forma que está sendo escrito. E ele começa no capítulo 1, 2, 3, capítulo 1, 2 e 4. Cada versículo desse, nós não vemos bem, porque nossa tradução está em português, para a nossa compreensão, mas no original, em hebraico, cada versículo desse, são 22 versículos, representa uma letra do alfabeto hebraico. Então, é como se a gente tivesse o primeiro versículo começando com A, o segundo começando com B, o terceiro com C, só que isso com as letras hebraicas. Já no capítulo 3 de Lamentações, são 66 versículos, concluímos na semana passada, ele segue também uma linha, mas já é diferente. A cada 3 versículos muda-se a vogal. Então, os 3 primeiros versículos começando com a vogal, os outros 3 e assim sucessivamente, 22 letras, por assim dizer, 22 letras do alfabeto hebraico. Apenas o capítulo 5 não segue essa arrumação, por assim dizer. Mas agora aqui no capítulo 4, mais uma vez, nós voltamos para isso. E por que descrever dessa forma? Eu não sei se vocês se lembram, quando nós estudamos o livro do Apocalipse, nós, ao meditarmos nas cartas que são escritas às 7 igrejas, em uma delas o Senhor se apresenta como o Alfa e o Ômega. Vocês sabem que o Novo Testamento não é escrito em hebraico, é escrito em grego. E o Alfa e o Ômega são exatamente a primeira e a última letra do alfabeto grego. Então, quando o Senhor diz, eu sou a primeira e a última letra, eu sou o começo e o fim. Essa é a ênfase. A mesma coisa nós vemos aqui. Quando o Senhor fala conosco dessa forma, por meio com todo esse cuidado de arrumar o texto, de maneira a cada versículo ser uma letra, ele está mostrando, eu também sou o começo e o fim. Por que isso é importante? Porque quase todos os dias, irmãos, nós, várias vezes por dia, falo por mim, nós nos esquecemos da soberania de Deus. A gente começa a achar que o problema da nossa vida é alguém, é alguma coisa, e esquecemos da soberania de Deus sobre tudo e sobre todos. Então é importante que a gente entenda, o Alfa e o Ômega é justamente isso. Eu sou o princípio e o fim. Por isso que hoje eu coloquei um título na nossa mensagem, aqui no capítulo 4, que nos leva a essa reflexão. Vamos aprender um pouco, e como Deus não faz nada de maneira aleatória, estamos chegando ao término de mais um ciclo anual e essa reflexão se faz muito pertinente. Então, o título da nossa mensagem é Passado, Presente e Futuro, entendendo o que está acontecendo no mundo. Você entende o que está acontecendo no mundo? Será que a gente entende? Como é que a gente vê as notícias? Quando a gente liga o noticiário, e não precisa às vezes nem mais ter uma televisão hoje, você basta ter um celular, um smartphone, um computador, um tablet, e você vai ter acesso às notícias. Fulano morreu em determinado país aqui da América, o presidente foi deposto, porque tentou fazer um golpe. Você olha para a Europa e vê que aquela guerra da Rússia com a Ucrânia permanece até hoje.
Então, as notícias todos os dias, elas vão chegando aos nossos ouvidos. Não sei se vocês também já ouviram, né, que já há um novo surto, por assim dizer, da Covid, lá no mesmo lugar onde começou, na China. As pessoas estão assustadas, algumas, né, com a possibilidade de voltar a chegar no país da mesma forma que chegou no passado. Então, como é que a gente lida com essas notícias? Quando você liga a televisão, por exemplo, e o repórter, o âncora lá diz, né, olha, o ano de 2023 vai ser um ano de recessão. A taxa de desemprego provavelmente vai subir. A inflação vai voltar, o seu salário não vai aumentar. O gás, eita o gás, vai subir mais uma vez. Como é que a gente lida com isso, irmãos? Quando a gente, agora voltando, né? Agora entrando na nosso onde a gente tem que ter ênfase, que é no mundo religioso, por assim dizer. A gente ouve as notícias, pastor evangélico é preso por conta de corrupção. Não é por causa de perseguição, não. Quem dera, né? A gente tivesse aqui no Brasil alguém preso porque pregou o evangelho genuinamente. Não, quando é preso é por corrupção, lavagem de dinheiro, estelionato e coisas semelhantes. A gente olha assim, mas como é que pode? Mas essa pessoa deveria dar o exemplo. Pastores que não são nem milionários mais, eles são agora bilionários. Como a gente lida com isso? E mega igrejas. Igrejas que são donas, não de horários na televisão, mas de canais de televisão. Como que a gente lida com isso? A gente lê a Bíblia e a gente vê que não foi desse jeito que o Senhor organizou. Como é que a gente lida com isso? Então, antes da gente meditar aqui no capítulo 4 de Lamentações, eu gostaria de convidar vocês, a gente tem feito nessa metodologia, a gente sempre começa a introdução lendo um outro texto que sempre nos mostra isso, que a Bíblia é toda conectada, não há livros soltos, né? Mas os 66 livros, eles têm o mesmo DNA. Estudando cada um deles, nós vamos ter uma mensagem muito parecida, pois é a mesma palavra do mesmo Deus. 1 de Coríntios, logo no capítulo 1 de 1 de Coríntios, eu quero dizer para vocês que isso que Paulo escreveu para a igreja de Coríntios não mudou. E não vai mudar. Até a volta de Cristo, não vai mudar. No decorrer da carta aos Coríntios, o próprio Paulo fala sobre isso. Essa mudança só vai acontecer na volta de Cristo, na consumação das eras. Mas aqui no capítulo 1, a partir do versículo 26, olha que o apóstolo Paulo diz: irmãos, reparai, a ideia é, olhe em volta da igreja, olhe o rosto dos seus irmãos, olhe a aparência, olhe a roupa deles, olhe o cabelo que eles têm. Olhe, reparai, que não foram muitos sábios segundo a carne. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Se você está procurando a sabedoria do mundo na igreja, você veio no lugar errado. Ele já havia falado desse assunto antes. Ainda no capítulo 1 de Coríntios, na carta aos Coríntios, Paulo já havia falado. Eu estou aqui no versículo 26, mas um pouco antes, ele diz assim, no versículo 22, porque tanto os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. Se você estudar um pouquinho de história, você vai perceber que nós aqui do Ocidente, né, fala do Ocidente, em virtude, né, do mundo se dividindo, né, em duas partes da laranja, por assim dizer. Nós aqui do Ocidente, nós somos extremamente influenciados, até hoje, pasmem, né, pela filosofia grega. Muitas terminologias que a gente usa no cotidiano são da filosofia grega, do modo de pensar grego, que vem desde antes de Cristo, né? Olha que coisa. A própria palavra, termos como a gente usa recentemente, democracia, ela da Grécia, essa ideia. Então, nós somos influenciados até hoje em busca dessa sabedoria. Os gregos buscam sabedoria. Os brasileiros, no ano de 2022, buscam o quê? Sabedoria, muitas vezes dentro da igreja. Não, você está no lugar errado. Você quer sabedoria, então vai para a faculdade. Na igreja aqui a gente está aprendendo a ser crente. A gente está aprendendo a virar
cristão, a gente está vendo se a rota que nos leva ao céu é essa mesma, que a gente quer chegar lá. Então, a igreja é um lugar onde a gente se conecta com Deus e a gente, então, por meio dessa nossa intimidade crescente com o Salvador, temos uma evidência para nós mesmos, em primeiro lugar, de que somos de Deus e que o céu é o nosso lugar. Mas muitas pessoas ainda hoje, eles se sentem bem em igrejas onde as pessoas, debaixo de um orgulho, vomitam uma espécie de sabedoria mundana. Não, esse não é o lugar de se buscar. Igrejas onde pastores são substituídos por preletores, que têm os seus livros, doutorados, mestrados e etc., para que as pessoas então deem crédito. Na nossa geração não é muito diferente, irmãos. Mas Paulo já dizia no versículo 23, nós pregamos a Cristo crucificado. Falamos sobre isso ontem, no Código de Farias. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo o poder de Deus e sabedoria de Deus. Sabedoria de Deus é muito diferente da sabedoria do mundo. A sabedoria de Deus, por exemplo, diz que é melhor dar do que receber. A sabedoria do mundo diz o contrário. É melhor receber do que dar. A sabedoria de Deus diz que é melhor apanhar do que bater. Mas a sabedoria do mundo diz que é melhor bater do que apanhar. E eu poderia ficar aqui dando muitos exemplos, mas eu creio que vocês já entenderam a mensagem. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. E agora sim, o apóstolo Paulo fala agora diretamente para a igreja de Coríntios, que estava com essa visão deturpada. Por quê? Porque os falsos mestres, na sua grande maioria, eles chegam com uma aparência, com um pavão, com uma aparência de grandiosidade. Escondidos em títulos, escondidos, em uma aparente sabedoria que não é nada mais do que doutrina de demônios. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação. Vocação fala de chamado. O chamado que você recebeu. As pessoas que foram chamadas para fazer parte do corpo de Cristo. A palavra igreja, ela vem de uma palavra dupla, por assim dizer. A etimologia vem da palavra grega ekklesia, que significa chamados para fora. A ideia é literalmente, você foi tirado do mundo. Você foi tirado para fora do mundo e colocado em Cristo. Por isso que a igreja é o corpo de Cristo. Visto que não foram muitos chamados, muitos sábios, segundo a carne. Então a sabedoria segundo a carne, irmãos, não é aquele homem que faz a carne de ouro, não, lá no Catar. A sabedoria segundo a carne é a sabedoria secular do mundo. Você faz, primário, fundamental, depois segundo grau, terceiro grau, que seria a universidade, aí depois você pode fazer mestrado, doutorado, você já tem agora pós-doutorado, e por aí vai, os títulos, que as pessoas buscam ter para demonstrar que são sábios. Não, na igreja a gente não busca isso. Na igreja a gente busca ser parecido com Cristo. E não é um papel que diz se eu sou parecido com Cristo ou não, é o meu viver diário. Versículo 26. Nem muitos poderosos. Perceba, não são muitos poderosos. Tem algum poderoso aqui hoje? E a ideia de poder fala justamente, pessoas que são tratadas diferentemente na sociedade, porque tem um determinado cargo. E ele diz, podem até ter alguns, mas não são muitos. Porque normalmente os poderosos, assim como o jovem rico, eles dificilmente abandonarão o poder e a riqueza para abraçarem a mensagem da cruz.
que Paulo já havia dito no versículo 18 de Coríntios. A palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Versículo 18. Agora no versículo 26. Nem muitos de nobre nascimento. O que é uma pessoa de nobre nascimento? É uma pessoa que nasce no meio de uma família rica. Por exemplo, a gente teve agora, né, o caso, a rainha da Inglaterra morreu com quase 100 anos, não foi, a Elizabeth? E o seu filho assumiu o trono, e ele tem filhos. E se ele morrer, os filhos dele, um deles, vai assumir o trono. Isso é um nobre nascimento, uma pessoa que nasce numa família rica, uma família que tem, né, essa tradição, posses. E ele diz assim, olha, na igreja não vai ter muita gente assim. Vai ter não. Né? Pode até ter, mas não vão ser muitos. E pode até ter pessoas assim, mas elas não vão permanecer assim, porque aquele que colheu muito, como é a matemática? Segundo os Coríntios, quem colheu muito não tenha nada sobrando. Para aquele que colheu pouco, não lhe falte nada. Em tudo haja. Percebeu que uma pessoa pode chegar na igreja até com muitas posses, mas vai permanecer. Porque ele vai ver irmãos passando por dificuldades, ele não vai ficar passivo em relação a isso, mas vai se sentir abençoado em abençoar o seu semelhante. Então aqui no versículo 27, por que Paulo está escrevendo essas coisas, irmãos? Você acha que a teologia da prosperidade só atacou a gente agora no século 20, 21? Não. A teologia da prosperidade, irmãos, era a teologia dos fariseus na época de Jesus. Então, desde a época de Jesus que as pessoas tinham ideia, se Deus é na sua vida, você tem que ser rico, não pode ter doença nenhuma e os seus relacionamentos interpessoais vão ser maravilhosos. Todo mundo pensava desse jeito. Se tem alguma coisa errada, é porque você está em pecado. Os amigos de Jó cometeram esse erro com ele. Então a teologia da prosperidade é algo que vem de onde, irmão? Vem da mente do diabo. Influenciando desde Eva, que estava onde? No jardim do Éden, onde as coisas eram perfeitas. Mas Satanás tentou Eva com a ganância e disse, e aí, não quer ser como Deus? Você é muito abençoada por Deus, Eva, mas assim você pode ter mais ainda. E ela foi lá e comeu o fruto, que não podia. Então a gente até hoje vive debaixo dessa maldição de sempre querer mais. E Paulo está aqui escrevendo justamente para mostrar que não é esse o pensamento que deve reinar na igreja, e principalmente na mente dos irmãos crentes. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo. E coisas loucas, irmãos, não é uma pessoa que tem problemas mentais aqui. Coisas loucas, está falando de coisas insensatas, inesperadas. É como nós tivemos recentemente, né, uma competição mundial, né, de futebol. É como você pegar o pior do time e dizer, é você agora. Mas por que você botou ele? Ele não sabe fazer isso. Né? Então o Senhor organiza. O Senhor chamou para liderar os apóstolos aquele que negou ele. Você faria isso? O Senhor Jesus fez. E deu certo. Ele colocou para ser o evangelho, o apóstolo que mais evangelizaria um que tinha sido perseguidor da igreja. Você faria isso? Eu provavelmente não faria. Jesus fez e deu certo, foi o apóstolo Paulo. Então ele arruma as coisas de uma forma que para a gente não parecem coerentes. Para envergonhar os sábios. Aqui na nossa igreja a gente tem uma demonstração disso. Toda vez que a gente vê um louvor, tem um irmão que faz o louvor. Se você perguntar qual é a nota, ele não sabe dizer se é 0, se é 10, se é 9, se é 9,5. Não, irmão, você quer o quê? Um Lá menor? Ó Senhor Jesus. Porque não é isso que importa. Não é isso que importa, irmãos.
A gente louva o Senhor, nosso coração é muito mais importante do que a nossa afinação. Mas o mundo não entende assim e as pessoas que estão na igreja muito menos. Porque elas muitas vezes, na maioria das vezes, entram na igreja, mas o mundo ainda está nelas. Não é difícil entrar na igreja evangélica, é difícil tirar o mundo da gente. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Ele escolheu as coisas fracas do mundo. Por isso não se envergonhe, irmão, de ser fraco, para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes. Olha, humildes do mundo e as desprezadas. Em algumas traduções diz as desprezíveis. Aquilo que ninguém preza, aquilo que ninguém dá valor. O Senhor vai lá e diz, não, eu quero para mim. Mas Senhor, isso não presta, mas eu quero. Senhor, Zaqueu não presta para nada. Um publicano que rouba, corrupto. Mas eu quero. Eu vou salvar Zaqueu. E ele fez isso. Ele escolhe as coisas humildes, as desprezadas e aquelas que não são. O que é algo que não são? É fácil para a gente até, nos dias atuais, porque a gente vive numa geração tão contraditória, né? As pessoas ligam o noticiário e aí vê, né, todo ano fazem uma espécie de campanha, né? Dê um presente para uma criança carente. Aí você vê uma criança carente ganhando um presente e você chora. Mas você passa por marquises e vê crianças dormindo ao relento e você não sente nada. Olha que contradição. Você vê uma criança numa sinaleira e você não sente nada. Você vê uma pessoa deitada na rua, você não sabe se está morta ou viva, você não sente nada. Mas se você vê isso num filme, aí você chora. Porque no filme, né, tem aquele fundo musical. E aí a pessoa que está na rua, de repente, consegue dar a volta, né? Como dizem as pessoas do mundo, usam esse linguajar, né? Dar a volta por cima e sair da pobreza para o luxo. E aí as pessoas choram com esse tipo de narrativa. Olha que coisa contraditória. Nós somos insensíveis, perversos, mas a gente quer esconder isso debaixo de uma falsa sensibilidade. Então, assim, como eu conheço pessoas que no final do ano fazem cestas básicas e enviam para instituições de caridade. Mas por que só no final do ano? Quer dizer que esse povo só come no final do ano? Passar 11 meses de jejum para comer em dezembro? É assim que funciona uma instituição de caridade? Mas as pessoas não. Elas levam e elas se sentem o quê? Eu estou fazendo a minha parte. Por que eu estou falando isso comigo e com você? Porque nós corremos o risco de fazermos as mesmas coisas erradas. Isso é errado. Tem muito crente fazendo isso achando que é certo. Ainda botando nas mídias sociais. Olha como eu sou um crente do bem. Olha o que eu faço. Eu sou uma pessoa muito legal. Eu dou um presente para uma criança carente. É mesmo? E você falou para essa criança carente que Jesus nasceu em Belém, morreu na cruz, e que se ele não crê em Cristo, ele vai morrer, vai para o inferno. Mas pastor, como eu posso dizer isso para uma criança? Você é capaz de mentir e dizer que Papai Noel existe? O que é pior, falar mentira ou a verdade? É mentira. Então, se a gente é capaz do pior, que é falar uma mentira, por que a gente não pode falar a verdade? O que isso tem a ver com Lamentações 4? Tudo. Se você já entendeu o livro de Lamentações, tem tudo a ver. Porque é isso, irmãos. Às vezes a gente se pergunta, por que, Senhor, minha vida está assim? De que se queixa o homem? A não ser os seus próprios pecados. Então a gente tem uma geração de evangélicos que não tem um mínimo compromisso com Cristo. Mas a gente quer que Cristo faça tudo o que a gente pede. E se não for no nosso tempo, fast food, a gente ainda fica chateado.
Ô Senhor, já estou orando tem 5 segundos e o Senhor ainda não fez. A Bíblia tem inúmeras passagens, irmãos, que mostram como Deus interage com o seu povo. Uma delas é muito clara. Isso que eu estou falando a vocês. Aqueles que me honram, eu honrarei. E os que me desprezam, eu os desprezarei. Na opinião de vocês, à luz da Bíblia, a nossa geração de evangélicos tem honrado ao Senhor ou envergonhado o nome dele? Então o que a gente deve esperar do futuro? A mesma coisa que está acontecendo aqui em Lamentações de Jeremias. Por que eu abri nesse livro de 1 de Coríntios? Porque aqui em 1 de Coríntios, irmãos, no capítulo 11, isso é introdução. Eu não vou passar do horário, viu, gente? Fique tranquilo. 1 de Coríntios 11, a gente passa por uma passagem que a gente muitas vezes fala na ceia, e justamente por falar na ceia, a gente fica com uma visão da ceia. Isso é bom, a visão da ceia, de Cristo morrendo pelos nossos pecados. 1 de Coríntios 11, mesmo livro que a gente está meditando no capítulo 11. Mas a gente se esquece desse alerta tão sério que nos é dado no versículo 31 e 32, de 1 Coríntios 11. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, como a gente vai julgar a nós mesmos? À luz da palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Ela é a luz que ilumina o meu caminho. É a palavra que é a minha vara de medir. É a minha balança. É a palavra que me faz enxergar a dimensão e a profundidade das coisas que me cercam, que está dentro de mim. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, essa é a ideia, se a gente se analisasse mais, se a gente buscasse mais julgar a nós mesmos, não seríamos julgados. E julgados pelo Senhor aqui, irmãos, é a ideia de ser encontrado em falta. Não é simplesmente você ser julgado e inocentado. Porque a ideia do texto é que quando você é julgado, é a sua culpa que é vista. Porque todos somos culpados. A única coisa que pode nos livrar da condenação do pecado, aí você vai me dizer, com toda razão, é o sangue de Jesus. Claro, mas qual é a evidência que o sangue de Jesus me alcançou? O arrependimento. Então, se a gente tivesse se julgando mais, a gente estava mais arrependido. A gente estava mais quebrantado. A gente estava mais avivado pelo Senhor, vivendo uma vida de mais santidade, menos mundanismo. E não precisaríamos ser constantemente disciplinados pelo Senhor. Mas o apóstolo Paulo ainda diz, versículo 32, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor. E essa disciplina dói. Na época de Jeremias, o povo está sofrendo uma disciplina. Mas pastor, disciplina, Deus matou um bocado. Mas aqueles que sobreviveram, alguns foram eleitos, que foram salvos, debaixo daquela disciplina. Disciplina, irmãos, ela sempre é proporcional à dureza do coração daquele que está sendo disciplinado. Para não sermos condenados com o mundo. Olha que coisa. Por isso eu quero voltar agora para Lamentações 4 e a gente entender o que Jeremias está dizendo aqui, principalmente nos primeiros versículos de Lamentações 4. Jeremias está fazendo um comparativo entre o passado glorioso de Jerusalém e a sua realidade de desolação. Antes de eu entrar aqui em Lamentações, eu queria ler outro texto com vocês. Que descreve, assim, em detalhes. Abram comigo, né? 2 Crônicas. Perdão, 2 Reis 25. Reis e Crônicas, eles contam a mesma narrativa, mas com enfoques um pouco diferentes. 2 Reis 25.
aqui o autor, ele vai nos mostrar a queda de Jerusalém. Como aconteceu a queda de Jerusalém? 2 Reis 25. Sucedeu que no ano 9 do reinado de Zedequias, aos 10 dias do 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Jerusalém, ele e todo o seu exército, e se acamparam contra ela, e levantaram contra ela tranqueiras em redor. Vou adiantar um pouco, irmãos. Versículo 8. Aqui é o cerco. E aqui agora, quando Jerusalém é dominada, no versículo 8, no 7º dia do 5º mês, no 7º dia do 5º mês, do ano 19º de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Nebuzaradã, chefe da guarda e servidor do rei da Babilônia, veio a Jerusalém e queimou. O que ele queimou, irmãos? A casa. Você entendeu? Mas é a casa de quem? É a casa do Senhor. Mas foi o Senhor que mandou construir. Foi o Senhor que deu essa instrução divina. A gente lê em 2 Crônicas 7,14, quando a casa foi inaugurada na época de Salomão, a manifestação da glória de Deus naquele lugar, ninguém pôde ficar em pé. Mas do que adianta um lugar para adorar a Deus se não existem mais verdadeiros adoradores? Que adianta uma igreja bíblica se as pessoas não estão mais interessadas na doutrina bíblica, mas preferem doutrina de demônios? Como está escrito, não suportarão a sã doutrina e levantarão para si mestres segundo as suas próprias concupiscências. Queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém. Também entregou às chamas todos os edifícios importantes. Todo o exército dos caldeus que estava com o chefe da guarda derribou os muros ao redor de Jerusalém. O mais do povo que havia ficado na cidade, os desertores que se entregaram ao rei da Babilônia, e o mais da multidão, Nebuzaradã, o chefe da guarda, levou cativos. Porém, os mais pobres da terra deixou o chefe da guarda ficar, alguns para vinhedos e para lavradores. Olhe como a pobreza salva. Mas veja como foi a assolação. Ele queimou a casa do Senhor. E tinha muita gente lá dentro, quando ele queimou. Pessoas se esconderam lá dentro achando que aquilo não iria acontecer. A casa do Senhor, não vão conseguir queimar. Deus vai fazer alguma coisa e não vão conseguir queimar. Então é perigoso, irmãos, quando a gente começa a se relacionar com Deus de uma maneira deturpada, dando mais importância a rituais do que a um relacionamento com Ele. Mais uma vez, no diálogo de Jesus com a samaritana, Jesus disse que Deus está em busca de verdadeiros adoradores, que adorem ao Pai em espírito e em verdade. Isso ainda continua. Deus está em busca de verdadeiros adoradores. Então agora aqui no capítulo 4, irmãos, como se escureceu o ouro? Versículo 1. Como se mudou o ouro refinado, como estão espalhadas as pedras do santuário pelas esquinas de toda a cidade. Porque o cenário é aquele que eu falei para vocês. Em 2 Reis 25, esse homem, o chefe da guarda de Nabucodonosor, Nebuzaradã, ele entra e ele destrói tudo. Não tem compaixão, não tem piedade, muito pelo contrário. Os nobres filhos de Sião, comparáveis a puro ouro, como são agora reputados por objetos de barro. Mostrando justamente, irmãos, que a nossa força vem unicamente do Senhor. E que se a gente estiver sem Ele, estaremos perdidos. Não confie na sua própria inteligência. Não confie na sua própria força. O mundo faz isso.
porque o mundo não conhece a Deus, mas a gente conhece. A gente sabe que é inútil trabalhar se o Senhor não estiver conosco. Pois aqueles que Ele ama, Ele dá enquanto dorme. É inútil a gente tentar buscar uma segurança na nossa própria força, porque só está salva, só está guardada a cidade pelo sentinela se Deus estiver protegendo. O sentinela sem Deus não pode fazer muita coisa. E aqui há essa comparação. Jeremias ele agora lembra dos tempos passados. Ele agora olha para o presente e vê essa diferença. Até os chacais dão peito, dão de mamar a seus filhos, mas a filha do meu povo tornou-se cruel, como os avestruzes do deserto. Você imagina isso? Ele não está falando aqui da crueldade dos caldeus, ele está falando da crueldade do povo de Deus. Da crueldade. Por quê, irmãos? Por se multiplicar a maldade, o amor de quase todos se esfriará. Nós temos visto isso acontecer. Pessoas, elas começam muitas vezes na igreja, eu já vi isso. Começam fazendo bem, não orando tanto quanto deveria, não estudando tanto quanto deveria, mas começam motivadas para fazer o bem. Já vi isso acontecer tantas vezes, irmãos. Mas basta apenas algumas decepções e essa pessoa já não quer mais fazer o bem a ninguém. Começa então a buscar um auto-benefício. Quantas e quantas pessoas entraram pela porta da igreja, seja aqui, seja na Boca do Rio, e tinham essa motivação inicial, mas rapidamente isso mudou. Pastor, uma decepção, 2, 3. Nada, eu vou ajudar essa pessoa. Não, eu vou agora adiantar o meu lado. Não é assim que o mundo usa esse jargão? Eu vou buscar a minha felicidade. E aí eu sendo feliz, Deus também vai ser feliz, vai estar feliz comigo. Porque Jesus me ama e quer que eu seja feliz. Esse tipo de filosofia não vem do alto. Até os chacais dão peito. Jesus usou uma comparação muito próxima. Ele diz que as raposas têm os seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Jesus falou isso em que contexto? Advertindo pessoas que diziam querer seguir a Jesus sem entender o que significava isso. Não, mas ele multiplica pão, mas ele é poderoso, então se eu seguir ele, eu vou estar sempre me dando bem. Jesus disse, não é assim não. Se me seguir, o mundo vai te odiar. Você vai receber uma cruz para carregar. Versículo 4. A língua da criança que mama fica pegada pela sede no céu da boca. Olha que descrição. Essa criança está tão sedenta que a sua língua não tem nem saliva na sua boca. Essa é a descrição do texto. A pessoa que está num estado tão grande de desidratação, está sem beber líquido há tantos dias, que está faltando saliva. Já imaginou esse estado de sede? Isso aconteceu aqui, não sei. Os meninos pedem pão e ninguém há que lhe dê. A gente não sabe o que é passar fome. No Brasil a gente não sabe o que é passar fome. Passar fome, irmãos, é você estar dias sem comer e sem a expectativa de quando isso vai acontecer de novo. Existem países onde isso está acontecendo hoje.
países que estão em guerra civil, países que estão em colapso. E a gente muitas vezes não entende essa figura. Nós estamos tão entretidos com o nosso mundinho egoísta que a nossa visão não se abre. Cuidado, irmãos. É perigoso viver desse jeito. Ou Jesus é o centro, ou nós somos idólatras. Não tem meio termo. Tudo aquilo que eu amo e que eu dou mais importância do que a Deus é o meu ídolo. Às vezes a gente tem uma visão equivocada de idolatria, achando que idolatria é, o que a igreja, é somente o que a Igreja Católica faz. É se prostrar a algum tipo de ídolo feito por mãos humanas. Não, irmãos, a idolatria ela começa no coração. Aquelas estátuas ali é somente a personificação de algo que começou aonde? Dentro. Mas na igreja evangélica é uma quantidade absurda de idólatras, de pessoas que criaram a sua própria versão de Jesus, sua própria versão de Deus, a sua própria versão da Bíblia. Isso é idolatria. Pior de todas. Versículo 5. Os que se alimentavam de comidas finas desfalecem nas ruas. Os que se criaram entre escarlata, aqui mais uma comparação, né, de pessoas que tiveram grande posição. Por que isso? Porque a quem mais é dado, mais será cobrado. Então, uma pessoa na igreja que tem uma condição financeira melhor do que a maioria dos irmãos, ela vai ser mais cobrada. Por quê? Porque se tem uma condição financeira melhor do que a maioria dos irmãos, não é por acaso. É para que a generosidade seja vista na vida daquela pessoa. E não o egoísmo. Infelizmente, isso não está acontecendo. Mas era para acontecer. Eles que tinham mais eram para ser mais generosos. Mas a gente tem visto, infelizmente, o contrário. Os que criaram entre a escarlata se apegam aos montouros, mostrando justamente que essas pessoas que tinham mais condição, quando Jerusalém estava no auge, não fizeram uso da sua alta condição e, portanto, agora estavam destituídos dela. Jesus, inclusive, conta uma parábola. Vocês se lembram da parábola das minas ou dos talentos? O rei sai, dá 5 para um, 2 para outro, 1 para outro. Tem outra parábola que fala que deu, né, uma mesma quantidade, mas ele volta e faz prestação de contas. E aquele que tinha uma só, ele tira e dá para quem? Por quê? Porque, Senhor, ele já tem 5, ele não tinha só 5, ele tinha 10. Ele trabalhou com aquelas 5 e fez mais 5. Mas ele já tem 10. Mas aquele que tem, se lhe dará mais ainda. A gente viu isso na vida do apóstolo Paulo. Quantos talentos ele recebeu e ele usava cada um deles para a glória de Deus. Eu trabalhei mais do que todos os outros juntos, mas não era eu, era a graça de Deus. A minha vida não foi em vão. O apóstolo Paulo frisava isso. Versículo 6. Porque maior é a maldade da filha do meu povo do que o pecado de Sodoma. Irmãos, isso não traz escândalo para você, não? A gente podia dizer hoje que maior é a maldade do movimento evangélico dos nossos dias do que o pecado de Sodoma. Se a gente dissesse isso, o contexto seria o mesmo, tá certo? Por que isso, irmãos? Porque o povo de Deus recebeu a instrução que o pessoal de Sodoma não recebeu. Jesus, inclusive, fala desse assunto, e eu faço questão de ler com os irmãos, o Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 11, a partir do versículo 20. Passou então Jesus a increpar. Você sabe o que é increpar? Lançar no rosto. Nas cidades nas quais ele operara numerosos milagres. Perceba
pelo fato de não se terem arrependido. É por isso que o pecado da igreja é sempre mais ofensivo a Deus do que o pecado do mundo. Porque Deus se manifesta aqui, no meio do seu povo, e não no mundo. Porque a palavra, a mensagem de Deus, ela está na igreja e não no mundo. Os meios de graça são dados para nós e não para o mundo. Jesus então diz: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, cidades da região da Galileia, onde Jesus esteve a maior parte do seu ministério. Porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. Contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. E agora, a cidade em que Jesus passou mais tempo no seu ministério foi essa aqui. Era a cidade de Mateus, a cidade de André, de Pedro, de João, de Tiago. Eles moravam nessa cidade que ficava às margens do mar da Galileia. O próprio Jesus morou lá quando ele é expulso de Jerusalém. Ai de ti, Cafarnaum, tu, Cafarnaum, elevar-se-á porventura até o céu? Muitos pensavam. O Cristo escolheu a nossa cidade para morar. Ele passou grande parte do seu ministério conosco. Não, Jesus adverte eles: descerás até o inferno. Porque se em Sodoma, olha Sodoma aqui mais uma vez, a Sodoma que está sendo mencionada lá em Lamentações, também está sendo mencionada aqui no livro de Mateus. Sodoma que está lá no livro de Gênesis. Descerás até o inferno, porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para a terra de Sodoma do que para contigo, Cafarnaum. É isso que nós estamos lendo aqui em Lamentações 4:6. Como o pecado do povo de Deus o ofende muito mais. Porque maior é a maldade da filha do meu povo do que o pecado de Sodoma, que foi subvertida como num momento, sem emprego de mãos nenhum. Então, mostrando isso, como o juízo veio para Sodoma e Gomorra rapidamente. Fogo desceu do céu e aquelas pessoas morreram em poucos minutos. Mas o juízo para com o povo de Deus durou muitos dias, iria durar cerca de 70 anos de cativeiro na Babilônia, até que eles pudessem voltar. Então é preciso que a gente entenda, irmão, ser corrigido por Deus dói. Ah não, que bom que eu estou sendo corrigido por Deus. Irmãos, se você é um crente genuíno, você não se gloria nisso. É o mesmo que dizer assim: como eu sou um filho desobediente, que maravilha, meu pai sempre me corrige porque eu sou um filho muito desobediente. Que coisa boa ser desobediente. Você acha isso bom? Você acha que Deus acha bom a nossa desobediência? Mas parece que sim, na mente de alguns. Deus está me corrigindo, Deus está me corrigindo. Sim, e você está aprendendo? Bom se nós pudéssemos julgar a nós mesmos. Que bom que as pregações não tenham sido em vão. Como o Senhor disse, eu enviei profetas, e vocês não deram ouvidos. Os seus príncipes eram mais alvos do que a neve, mais brancos do que o leite, eram mais ruivos de corpo do que os corais e tinham a formosura da safira. Mas agora escureceu-lhes o aspecto mais do que a foligem. Não são conhecidos nas ruas. A sua pele se lhe pegou aos ossos, secou-se como a madeira. Mais uma vez, mostrando a responsabilidade daqueles que foram privilegiados e que não fizeram bom uso da posição que Deus os colocou. Então, você tem algum talento? Não é seu.
Deus que te deu. E você tem que usar isso para a glória dele. Ou então você está usando para a sua própria destruição. O que você acha que os jogadores de futebol estão fazendo? O que você acha que esses cantores que usam, a afinação vocal para fazerem fortunas estão fazendo? E você acha que esses políticos, muitos deles que têm dom de oratória e que conseguem enganar as pessoas, que permanecem no poder por décadas, você acha que acontecerá com esse grupo de pessoas em determinado momento? Você acha que vai acontecer com esses líderes religiosos dos nossos dias que enriquecem a cada momento? Em algum momento da vida deles, eles vão ter que prestar contas. Assim como nós. A diferença é que nós estamos em Cristo. Pelo menos deveríamos estar. E estando em Cristo, somos justificados por Ele. Mas se não estamos em Cristo, não devemos nutrir nenhum tipo de expectativa de justificação da parte dele. Mais felizes foram as vítimas da espada do que as vítimas da fome, porque estas se defiam, atingidas mortalmente pela falta do produto dos campos. E aqui ele mostra essa comparação, que aquele que morreu da espada, ele tem uma morte rápida, diferente daquele que morre de fome, que é uma morte que traz sofrimento físico e inclusive psicológico, porque a pessoa não sabe se vai comer amanhã. E aí cada dia vai ser uma tortura. Será que eu vou morrer amanhã de fome? Será que amanhã os que morrem à espada têm uma morte mais rápida? Mostrando isso. Como o juízo de Deus é severo. As mãos das mulheres, outrora compassivas, cozeram seus próprios, é isso que você está lendo mesmo. Canibalismo. Você já imaginou esse estado de degradação humana? Canibalismo, irmãos. Como o ser humano é perverso, basta ele ser colocado em uma condição onde ele seja confrontado. Como, por exemplo, não sei se vocês já viram um gato. Um gato, normalmente, se você for para cima dele, ele vai tentar sair, fugir de você. A maioria dos gatos, tem alguns endemoniados. Se você for para cima dele, ele vai para cima de você. Então esteja em oração. Mas a maioria dos gatos, o instinto do animal é o quê? Ele está vendo você, eu, somos maiores que ele. Então ele nos vê como um animal maior que ele. Então ele vai tentar o quê? Fugir da gente. Mas se ele ficar numa posição que ele não tem como fugir da gente, o que é que o gato faz? Você já viu? Eu já. É assustador, não parece que ele está sendo possuído pelo demônio. Os cabelos ficam tudo rupiados. A garra começa a dizer, rapaz, esse gato te agarra. Eu nem sabia. E ele fica assim na pontinha das garras, no dedo, pronto para lhe atacar. Ele estava fugindo de você. Quando ele percebeu, não dá para fugir. Ou é você ou é eu. Então o negócio vai pegar agora. Essa é a mentalidade do gato. A mentalidade do ser humano não é diferente, irmão. Ó, como eu amo meu filho. Ó, agora é eu ou você. Você acha que faz uma pessoa, por exemplo, abortar? Não, porque se eu tiver essa criança, eu não vou ter condição de sustentar, e aí, sabe, é melhor eu matar ela. Não, eu não vou matar. Eu vou parar a gravidez, não tem uma técnica. Eu vou interromper a gravidez. Eu digo, gente, é igual, por exemplo, então aquele dá um tiro, eu não matei, eu interrompi a vida. Mas meu filho, você deu um monte de tiro no outro. Não, mentira, eu interrompi a vida. Como ser humano, né? A gente encontra até palavras para a perversidade ficar bonita. Não, fulano não matou o filho. Ele interrompeu a gravidez. Não, é assassinato. E não tem justificativa.
Pessoas que às vezes têm um filho e colocam um saco de lixo e jogam fora. Nossa sociedade não está muito distante desses dias, não, irmão. Mais felizes foram as vítimas da espada. A morte é rápida. Versículo 10, já concluindo, viu, irmão? As mãos das mulheres, outrora compassivas, cozeram seus próprios filhos. Estes lhes serviram de alimento na destruição da filha do meu povo. Essa obstinação do homem, esse sentimento que a gente tem de querer viver mais, todos nós temos esse sentimento. Ninguém aqui quer morrer hoje. Mesmo que morrer hoje fosse te levar para o céu, tenho certeza que todos nós aqui estaríamos com medo que a gente recebesse, né? Então disse, você vai morrer hoje. Por que a gente tem tanto esse medo, irmãos? Porque a gente tem tanto esse desejo de viver um dia a mais. Não sei se a gente vai terminar o ano 2022, não sei se eu vou terminar o ano 2022. Mas assim, o que eu vou fazer nesses últimos dias que vale a pena? O que eu quero viver mais? Vai me divertir? Então quer dizer que o mundo é um parque de diversões? É assim que você enxerga? Refletindo agora para que a gente possa concluir a exposição de hoje, eu disse o que para vocês? Presente, passado e futuro. Entendendo o que está acontecendo no mundo. Por que você quer um dia a mais? Por que você quer um ano a mais? Para que você quer de Deus mais 5 anos, mais 10 anos? O que você vai fazer com isso? Você vai ajudar quem? Você vai expandir o reino de Deus como? Quantas pessoas você evangelizou esse ano? Estou dizendo ganhar para Jesus, porque a gente não ganha ninguém para Jesus. A gente mesmo foi resgatado. Mas quantas pessoas você evangelizou? Quantas pessoas viram Cristo na sua face? Quando você deu o outro lado, quando foi confrontado, quando você caminhou a segunda milha. Quantas pessoas viram Cristo quando você renunciou, carregou a sua cruz e seguiu a Jesus? Quantas pessoas foram atraídas no meio da sua vida? Mas não, a gente quer sempre mais tempo para quê? Não, pastor, eu não quero fazer nada de errado. Eu não quero roubar, matar, fazer nada de errado. Eu só quero ganhar dinheiro, ter minha casa, meu carro. Eu só quero visitar tal lugar, fazer isso, fazer aquilo. Mas você não vai morar no céu? Vou. O que você está fazendo para o céu? Sabe, a gente tem ouvido uma frase, né? A frase, o que o mundo prega para a gente, seja de maneira direta, seja de maneira indireta. Mas assim, a influência do mundo é mais ou menos assim. Independente do grupo, seja direita, esquerda, centro, a influência do mundo é assim: a vida é breve, aproveite a vida. Mas se a gente pensasse assim, a eternidade é longa. Você está se preparando para ela? Percebeu por que a gente prefere a primeira? Porque a gente não quer pensar na eternidade, porque talvez a gente ainda não esteja preparado para ela. É para algumas pessoas que o apóstolo Pedro escreve e diz: olha, cuidado, porque para algumas pessoas Jesus virá como um ladrão à noite, de maneira inesperada. Qual foi a diferença das virgens nécias para as virgens prudentes? E não venha com o seu ritualismo morto. Ah, tinha óleo ungido, a diferença do Espírito Santo, tchá, dá 3 pulinhos e gira. Não tem nada disso. É uma palavra que diferencia os dois grupos. Preparação. As 5 prudentes, elas estavam preparadas. E as 5 nécias estavam despreparadas. Como nós estamos? Preparados ou despreparados? O povo aqui foi pego despreparado. Mas como ele foi pego despreparado? Porque Jeremias avisou esse povo por décadas. Mas eles não deram crédito à pregação de Jeremias.
Será que a gente tem dado crédito à pregação da igreja bíblica que a gente congrega? A gente sempre tem frisado nessa questão da brevidade da vida, de como a eternidade é um tempo assim imensurável. A gente deveria se preocupar mais com ela. Mas, infelizmente, irmãos, muitos ouvirão, mas não entenderão jamais, como está escrito na parábola do semeador. Deu o Senhor cumprimento à indignação, versículo 11, derramou o ardor da sua ira, esse dia chegará. Legal? Deu o Senhor o cumprimento à sua indignação, derramou o ardor da sua ira, acendeu fogo em Sião. Ele acendeu fogo aonde, irmão? A gente já leu aqui. O juízo já começou, e começou por onde? Pela casa de Deus. E começou de que forma? Tem um Espírito que está agindo, você acreditando ou não. O apóstolo Paulo apresenta esse Espírito da seguinte forma: é o Espírito do erro, é o Espírito do engano. Para aqueles que não têm prazer, na verdade, antes, o prazer deles está no pecado, na iniquidade. Então Deus envia para essas pessoas o juízo. Eles vão dar crédito à mentira. Você pode falar para essas pessoas 1000 vezes o Evangelho de Cristo. Essa pessoa não vai acreditar, essa pessoa vai continuar no Evangelho da prosperidade, vai morrer no Evangelho da prosperidade, vai acordar no inferno. Cuidado, irmãos. Acendeu fogo em Sião, que consumiu os seus fundamentos. Mais uma vez, a narrativa aqui, ela descreve o que nós lemos em 2 Reis 5, 25. Como tocou fogo na casa de Deus e queimou tudo. Caiu tudo abaixo. Versículo 12, e eu quero concluir aqui essa noite. Não creram os reis da terra, nem todos os moradores do mundo, que entrasse o adversário e o inimigo pelas portas de Jerusalém. É assim que muitos cristãos têm se enganado, num auto-engano. Eu sou crente, eu estou passando pela prova, mas vai chegar um momento em que Deus vai me honrar aqui na terra. Eu estou passando por um momento de muita dificuldade financeira, mas um dia eu vou ser muito rico. Eu creio nesse Deus. Como assim você crê nesse Deus? Deus nunca fez essa promessa. Hoje eu estou enfermo. A minha enfermidade, os médicos já disseram que ela é gravíssima e que talvez eu morra por ela, mas eu creio que Deus vai me curar. Ele não tem obrigação, Ele pode te curar. Mas se Ele não te curar, Ele continua sendo Deus. E se você morrer como crente, é melhor do que você viver como incrédulo. Mas a gente tem vivido nessa geração que diz exatamente isso aqui. Não. Deus nunca vai permitir que o inimigo triunfe contra a sua igreja. Mas quando a igreja deixa de ser a igreja de Cristo, quem virá contra ela? O próprio Cristo. É por isso que a gente tem que tomar cuidado, irmão. O Senhor não tem compromisso com instituições religiosas. O Senhor tem compromisso com o seu nome, com o nome dele. Eu e você carregamos o nome de Cristo e temos que prestar conta disso. As pessoas nos reconhecem como cristãos e temos que dar conta disso. Não ache que o fato de você ter algum tipo de religiosidade externa te protegerá naquele grande dia, ou em dias de grande confrontamento, ainda aqui na terra. E eu quero dar um exemplo bíblico já. A gente só vai até aqui o capítulo, até o versículo 12. Se Deus permitir, eu concluirei na próxima semana, se estivermos vivos, né? Isso depende de Deus. Mas eu quero concluir mostrando para vocês o perigo de supor algumas coisas que a gente deveria ter certeza. Em Atos 19,
uma passagem que todo cristão tem que se analisar à luz dela. O apóstolo Paulo está em Éfeso. E o apóstolo Paulo está pregando o evangelho em Éfeso. E Deus está fazendo por meio da vida do apóstolo Paulo muitos milagres, a ponto de pedaços da roupa de uso pessoal de Paulo fazerem demônios saírem fugindo da vida de pessoas. Mas aí, meu filho, chegou um pessoal que achou que ser meio crente é a mesma coisa que ser crente por inteiro. Muita gente na igreja está pensando assim. Eu não sou assim crente, mas eu sou crente. Eu não boto assim Deus em primeiro lugar, mas Deus é na minha vida. Era a mentalidade desses jovens aqui. E aí a gente fala assim, o mundo espiritual é real, o mundo espiritual é real, o mundo espiritual é real, o mundo espiritual é real. Sim, mas você vive como se ele fosse real? A maioria de nós não. Versículo 13 de Atos 19, eu já vou concluir, irmãos. Aqui é só para a gente fechar o nosso raciocínio. Para a gente, de fato, ver se a gente está entendendo o mundo que nos cerca. Você sabe que Satanás está ao derredor? A Bíblia diz isso. Esperando um momento de fraqueza meu e seu. E a gente não pode dar isso para ele. Atos 19, 13. E alguns judeus exorcistas ambulantes. Judeus tinham conhecimento do Deus de Israel. E eles eram exorcistas ambulantes. Eles saíam por aí lutando contra as forças das trevas. Muito parecido com os pentecostais de hoje. Vou subir no monte para guerrear. Cuidado. E se encontrar um diabo mesmo, o negócio não fica bom, não. Então aqui, olha o que diz o versículo 13. Tentaram invocar o nome do Senhor Jesus. Mas como assim você está tentando invocar o nome do Senhor Jesus? Você diz que não precisa nem frequentar a igreja? Você diz que quem vem para o culto é porque é hipócrita religioso? Que você que fica em casa assistindo televisão é mais crente do que quem está vindo para a igreja, se esforçando para que a casa de Deus continue cumprindo seu papel? Imagine naquele grande dia. Muitas pessoas vão sentir falta de estarem aqui presentes hoje. Exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. E olha que coisa, parece que eles tiveram sucesso temporário. Satanás gosta de fazer isso. É como, por exemplo, o rato, ele come um pedacinho do queijo antes da ratoeira fechar sobre ele, não é assim? Então, essa é a ideia. Satanás permite muitas vezes que você ache que o errado dá certo. Vale a pena fazer o errado. Eu não tenho um compromisso que Paulo tem com Cristo, mas eu uso o nome de Jesus e eu consigo o que Paulo consegue também. Eu não tenho o compromisso que os irmãos têm com a igreja, mas eu uso o nome de Jesus e consigo as coisas na minha vida. Satanás quer que você pense assim. Ele quer que você se prostre ao engano, achando que ele vai te dar todos os reinos do mundo. Essa proposta que ele fez ao Senhor, ele continua com essa proposta de pé, que muitos têm aceitado. Os que faziam isto, versículo 14, eram 7 filhos de um judeu chamado Seba. Eles são filhos de um sumo sacerdote. Você entende a seriedade disso para o judaísmo? Sumo sacerdote é um cargo, irmãos, que só uma pessoa pode ter. E esse cargo, a pessoa só é destituída quando morre. É um cargo vitalício. Os filhos do sumo sacerdote são preparados para ocupar o cargo do pai. Eles são instruídos desde pequeno sobre as coisas santas. Como se relacionar com Deus Santo. Não foi aleatoriamente que
Lucas escreveu isso aqui. Quantos evangélicos estão assim? Eu sou batizado, rapaz. Sou crente de jejum, de oração. É a Bíblia, eu sou reformado. Eu conheço as 5 solas. Aquilo que o pastor falou da ordem dos salutos, eu já salutei há tanto tempo. Sei aquilo ali tranquilo. Eu sou evangélico de pastor Paul Washer. É mesmo? Você conheceu ele onde? Não, para coisa do YouTube. É. Eu sou do pastor Paulo Júnior. É mesmo? Ele te pastoreia onde? No YouTube. Rapaz, uma igreja abençoada essa do YouTube, né? Como é que ele te pastoreia assim? Eu fico assistindo ele diz umas coisas, tem hora que eu não gosto do que ele diz, aí eu adianto. Retrocedo, tiro, mudo. É tão boa essa igreja, né? Você não gosta do que o pastor dá? Stop! Aí o pastor diz. Rebobina. Você que está no controle. Essa igreja a gente gosta, né? Que é a gente que manda. Eu gostei dessa pregação, vou botar outra. A igreja que mais tem feito sucesso nos nossos dias é a igreja do túmulo. Que tristeza, esses homens faziam parte dela também. Se existisse um túmulo dentro deles. Versículo 15. Mas o espírito maligno lhe respondeu. Você já experimentou isso, irmão? Você está falando com a pessoa, em nome de Jesus. Aí você está pensando que é a pessoa que vai lhe responder, né? Não, que vai lhe responder é o espírito maligno que está nela. E aí? Você está achando que Exorcista é filme de terror? Exorcista é a mesma coisa que Sítio do Pica-Pau Amarelo. Sabe, Exorcista é para você dar risada. Sério não está escrito aqui. Isso aqui é sério. Aquilo dali é para você dar risada. Esses filmes de terror, você dá risada disso. Mas isso aqui não, isso é sério. Demônios existem. Eles estão aqui vendo o que eu estou falando para vocês. E uma das maiores vantagens que ele tem sobre muitos é quando a gente deixa de dar crédito à presença deles e à influência deles nas nossas vidas. Eles influenciaram a Pedro, que estava andando do lado de Jesus. Não vão influenciar a mim e a você se a gente não vigiar? Então aqui ele diz, mas o espírito maligno lhe respondeu, conheço a Jesus e eu sei quem é Paulo. Ô irmão, isso é crente. Foi a primeira vez que eu li assim, como crente, né? Rapaz, isso é crente. Isso, o demônio sabe seu nome. Não, pastor, está repreendido. Eu quero que o demônio saiba meu nome não. Tá amarrado. Não, quando você é crente de verdade, o demônio sabe seu nome. Demônio. Por quê? Como é que está escrito em Tiago? Ele sabe que você é desses que se submetem a Deus, resistem ao diabo e, portanto, o diabo vai ter que fugir. Significa que ele vai se manter longe? Não. Ele foge e vai esperar momento oportuno para voltar. Como na vida de Paulo, o inimigo fez tantas vezes isso. Mas aqui ele diz, o espírito maligno lhe respondeu, conheço a Jesus, sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Essa ideia, irmãos, quem é você para falar assim comigo? Quem é você? Quem você pensa que você é? Você acha que você é um filho de Deus para falar comigo? Que sou uma potestade das trevas? É isso que Satanás está falando com ele. Satanás está dizendo, você pertence ao meu reino. E eu estou em patamar de superioridade a você. Aqueles que ainda pertencem ao reino das trevas, eles estão sob a autoridade das potestades das trevas. Porque o príncipe deste século, segundo o entendimento dos incrédulos, ele é um príncipe deste século, não se engane. Ou você está sendo guiado por Jesus, ou você está sendo guiado por demônios. Não tem meio termo. Às vezes eu me assusto, irmãos, quando determinadas pessoas dizem, tal amigo, tal pessoa, tal parente me deu um conselho para fazer isso. É crente.
Estava com a Bíblia na mão? Foi depois de oração que esse conselho veio? Não. E você ainda está querendo ouvir? Você ainda está emprestando seu ouvido? Cara, você acha que Paulo estava brincando quando disse que as más companhias corrompem os bons costumes? O que você pensa disso? É brincadeira? Não, mas é uma pessoa da minha própria casa. Mas você não leu o que Jesus falou? Que em uma casa terão 5 pessoas. O pai vai entregar o filho vai entregar o pai. Todos os conselhos que recebemos, até os conselhos que a gente recebe da nossa própria mente, tem que ser pesados pela palavra. Porque senão vai acontecer isso aqui com a gente, irmãos. Foi muito receio. O processo do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos. Sabe o que é subjugar? Dar uma surra. Um processo contra 7 homens. E eles tomam uma surra. Subjugando a todos. E de tal modo prevaleceu contra eles. Mais uma vez, prevaleceu singular. Eles, plural. Que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Chegou o fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso. E veio temor sobre todos eles. E o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Cuidado, isso pode acontecer nos nossos dias. Não brinque de ser crente, porque Satanás não está brincando de destruir a sua vida e a minha. É isso que ele está fazendo agora. Se ele já não estiver executando um plano para nos fazer cair, ele está projetando um plano para executar dentro em breve, para nos desviar do caminho. Ele não vai parar de fazer isso enquanto Jesus não voltar ou enquanto a gente não for para Cristo. Preciso que a gente tenha seriedade, irmãos. A seriedade que a gente leva muitas vezes à vida física. É necessário que a seriedade que a gente leva na nossa vida espiritual seja maior. Você tem que levar mais a sério a sua vida espiritual do que a sua saúde física. É isso que o apóstolo Paulo diz, muitos deturpam. Quando ele diz, olha, o exercício físico tem pouco proveito, mas a piedade, para tudo se aproveita. O apóstolo Paulo não está dizendo que fazer exercício físico é pecado. Mas o que ele está dizendo é muito mais importante do que o que a gente vê com os olhos. Muito mais importante do que o nosso corpo material, é o nosso corpo espiritual. Muito mais importante do que a religiosidade que a gente demonstra, é a espiritualidade que a gente tem. Cuidado, irmãos. O juízo já começou. A mão poderosa de Deus já está executando o seu juízo. No meio daqueles que receberam o Evangelho, mas não deram crédito. Que a gente não seja contado com esses, mas ao contrário. Estejamos sempre atentos à voz do Senhor e desejosos de obedecer aos seus mandamentos. Tem misericórdia de nós, Senhor Jesus, e nos socorre. Ajuda-nos, Senhor, a usar com sabedoria a sabedoria que o Senhor tem nos dado, Senhor. Ó Senhor, que a nossa vida seja um sacrifício santo, vivo e agradável a Ti. E esse seja sempre o nosso culto racional, como o Senhor nos ensina. Livra-nos, Senhor, de uma religiosidade morta. Livra-nos, Senhor, do perigo do auto-engano. Ajuda-nos, Senhor, a crescer na graça e no conhecimento de Ti. A dar frutos que permaneçam por toda a eternidade, Senhor. Oramos em especial, Senhor, por essa comunidade do Alto das Pombas. Oramos em especial, Senhor, pelos familiares de cada um dos irmãos que estão aqui hoje. Ó, Senhor, salva a nossa casa. Alcança, Senhor, aqueles que pela Tua própria mão o Senhor colocou na nossa vida. Ajuda-nos, Senhor,
a tomar conta de nós mesmos e da doutrina para que sejamos salvos, tanto a nós quanto aqueles que nos ouvem. Muito obrigado, Senhor, pela tua graça que nos guia, Senhor. Que essa mesma graça, Senhor, nos santifique e nos purifique para ti, cada vez mais. Leva-nos em paz, Senhor. Nos mantém sempre debaixo, Senhor, da tua mão, das tuas asas, pois é onde nós encontramos um refúgio seguro. Não nos deixa, Senhor, nos afastar de ti. Mas que estejamos sempre perto de ti, Senhor, e o Senhor de nós, para que possamos viver como o Senhor determinou que vivêssemos, como luz do mundo e sal da terra. Mais uma vez eu te peço que o Senhor nos despeça em paz, nos conceda sabedoria, Senhor, nesse viver diário, demonstrando sempre que somos teus, que não pertencemos mais ao mundo, Senhor. Mas antes do mundo fomos tirados pela tua mão poderosa e estamos sendo guiados também pela tua mão poderosa para a cidade celestial, que é o nosso lar eterno. Ajuda-nos a ter sempre essa visão, Senhor, de onde saímos e para onde estamos indo. Já fomos perdidos, já estivemos perdidos em um determinado momento da nossa existência, mas a tua graça nos achou e tem nos guiado por um santo e reto caminho. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Saúdem-se mutuamente com um cumprimento santo e diga para você: leve a sério a sua vida, pois aquele que está ao derredor está de olho em você.